Vamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, governador da terra, para que esta reunião transcorra dentro, dentro das previsões, dentro dos objetivos divinos. Agradecemos a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Gonzalez, há tanto tempo conosco, há anos, coordenando o trabalho, Dr. Deolindo, todos os doutores, enfermeiros, tanto desencarnados quanto encarnados que estão aqui presentes conosco, de tal forma nós tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É nós sairmos daqui embebecido com todo esse conhecimento que nós seremos inspirados, de tal forma a colocar algo em prática. Então, vamos só nos silenciar por alguns segundos antes de nós iniciarmos o estudo propriamente dito e depois nós passarmos para o Dr. Deolindo. Com a graça de Deus, estamos todos aqui. Muito bom. O silêncio equivale a uma prece. Então, vamos lá, vamos aos nossos estudos, com a graça de Deus. Olha, nós vamos dar continuidade, capítulo 5, item 21. Nós estudamos uma pequena parte na última reunião, e agora nós vamos estudar o restante. Então, vamos lá. Olha, nós estamos aqui analisando a perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Então, vamos lá. É uma horrível infelicidade dizer que uma vida tão plena de esperanças seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Interrogação. Das da terra, onde aquele que dela se vai, teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperanças, segundo vós, que vos diz que ela não poderia ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferis as da vida efêmera, que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele aí permanecesse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que não tem fé. Aquele que não tem fé. E que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor, desembaraçada de seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os embriaga de alegria. Mas também vossas dores desarrazoadas os afligem, porque elas denotam uma falta de fé e uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis que vós, essas poderosas consolações, que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas, que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. Isso foi escrito por Sanson,
antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, França, 1863. Ok. Então, vamos aos os nossos complementos em cima desse texto. Ok? Então, olha, eu vou pedir ficarem de olho aí. Tem um microfone aberto ainda, por favor. Mas vamos lá. Vamos lá. É sempre, é sempre bom, é sempre bom lembrar de Platão. Platão, aquele filósofo bem antes de Cristo, que foi discípulo de Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Sócrates, um enviado de Jesus para ir preparando o cristianismo ali na Europa, exatamente em Atenas. E Platão, que ele viria a ser Allan Kardec, posteriormente, tudo bem? Isso é uma das vidas de Allan Kardec, ele como Platão, e deixou uma contribuição enorme no meio filosófico. Então, é sempre bom lembrar o que Platão dizia aqui. Ele dizia o seguinte, que para enxergar a verdade, temos de purificar a nossa consciência. O que significa isso? Que hoje eu não estou conseguindo enxergar a verdade, porque a minha consciência não está purificada ainda. Portanto, com certeza, eu, no meu caso, estou falando por mim, por favor, eu estou em ilusão. Com certeza. Porque eu não estou aqui achando que é uma verdade, mas não é. Olha que interessante. Segundo Platão. Aí, trazendo numa ótica de Viktor Frankl, eu gosto de trazer, inclusive, juntamente com Platão, com Allan Kardec, eu gosto de trazer essa ótica. Por quê? Principalmente Viktor Frankl. Porque se existe dor, esse irmãozinho sentiu na pele. Só para relembrar, ele ficou preso num campo de concentração, em vários campos, desculpa, de concentração na Alemanha durante o nazismo. Perdeu esposa, família, perdeu tudo. E ele sobreviveu e trouxe criou a logoterapia e uma visão, podemos dizer, numa outra ótica da dor. E que nós temos muito que aprender sobre Viktor Frankl, austríaco, que contribuiu muito com a humanidade, com os textos, com o livro dele, muito estudado no meio da psicologia. Então, sob a ótica de Viktor Frankl, ele concordaria que o sofrimento não deve ser interpretado, como um fruto do capricho divino. Não. Para ele, a vida interroga, questiona o homem e sempre traz uma possibilidade de propósito. Sempre. Tudo tem um recado, tudo tem um propósito. Mesmo nas dores inevitáveis, aquelas dores que não dá para a gente controlar. Não é aquela dor provocada como alguém que bebe e danifica o fígado. Como o próprio tem aí um artista famoso que perguntaram qual o seu grande arrependimento. Ele falou de ter fumado. Só estou com 40% do meu pulmão. O restante eu não me arrependo mais nada. Isso é uma dor provocada. Então, mas vamos lá. O foco da pergunta não deve ser por que Deus fez isso. Não. Mas como eu respondo a isso com responsabilidade. E até na linha do Viktor Frankl, com propósito. Como eu devo responder isso com responsabilidade? Assim, os acontecimentos da vida provocam um sentido evolutivo da consciência, da alma, em outras palavras. Eu não gosto muito de usar o termo sofrimento, porque o sofrimento é uma opção, mas eu prefiro a dor. A dor como uma provocadora da expansão da consciência. Lembra, nós temos a consciência e a subconsciência. A consciência é uma pequena parte, a subconsciência onde praticamente está escondido tudo aí de vidas anteriores. E é muito importante a gente ir transformando a inconsciência, podemos chamar de subconsciência também, em consciência. Portanto, essas dores profundas, elas podem romper características de egoísmo, você diminui o egoísmo, o orgulho, conduzem, em outras palavras, a pessoa a processos de transformação interior. Pode ver uma pessoa, na questão da dor física, e mesmo na psicológica, na dor física, pode ver essas pessoas que passam por uma dor física, vai para um hospital, volta mais humilde,
volta com uma outra ótica. Pode acompanhar. Experiência conosco mesmo, e não só a dor física, a dor psicológica também. Pessoas que passam aí por determinadas situações voltam, depois da cura, voltam diferente. O que parece, portanto, ser algo mal, pode ser aí um crescimento no nível da alma. E é. Tá? Deus não falha na cura, na educação e na libertação. E é a diversidade como uma oportunidade para despertar. Olha que legal, né? Portanto, tudo que nos acontece está contribuindo para o nosso progresso. Tudinho. Não tem nada que escapa. Mesmo os nossos equívocos, principalmente os nossos equívocos. Né? Então, olha, só voltando aqui. A pergunta, portanto, deixa de ser por que isso aconteceu comigo? E passa a ser o que está sendo pedido de mim, o que Deus, o que Jesus está pedindo de mim nesse momento de evolução? Olha que pergunta maravilhosa. Nós não fomos educados para perguntar. Já comentamos várias vezes aqui, várias vezes. E são as perguntas que transformam. Inclusive, conversas nossas conosco mesmo, a importância de perguntar. Portanto, a morte não é uma aniquilação, acabou. Não. Há uma continuidade do fluxo de consciência que a alma vai seguir o seu curso, conforme, lógico, tudo isso de acordo com as condições do nosso passado, que lá os indianos chamam do nosso karma, né? Do que nós fizemos ali de equívocos, de ingenuidade, de ignorância. Então, tudo vai caminhando para a gente progredir. Só de saber isso já era para a gente estar agradecendo. Estar aqui na vida já é um momento, podemos dizer, é uma oportunidade enorme para agradecer. Mesmo que a vida seja breve, uma vida humana é considerada rara e valiosa. A duração, a duração da vida não define o significado espiritual. Nós não temos todo o conhecimento do porquê uma pessoa morre aí com 50 anos, outra com 30, ou com 15 anos. O foco não é explicar fisicamente a perda, mas cultivar, principalmente o que desenvolve a compaixão que os pais desenvolvem, a importância de aceitar a realidade e a prática, praticar aí, eu digo prática, orar para esta pessoa que partiu, provocar o bem-estar dela. Como é importante orar para esse irmãozinho ou irmãzinha que partiu. Que nós fazemos os nossos grupos de orações. Não só aqui na religião espírita, mas todas as religiões, de alguma forma, oram para quem partiu. A morte prematura, ela vamos dizer aí, como de uma criança, por exemplo, é analisada sob a ótica de que tudo na vida é transitório e tem propósito, lógico, conforme nós estamos comentando. E volto a enfatizar, a análise não pode ser na duração da existência, mas no propósito que envolve a todos, inclusive aquela pessoa que pediu de alguma forma, ou não, né, veio um complemento, né, nesta reencarnação. De repente, um complemento devido aí ao passado. Eu gosto de pegar um exemplo aí relacionado a vício, que a ausência do bem trabalhou muito nos 4 cantos do planeta, vício de bebida, cigarro e outros aí. E, de repente, a pessoa era para viver, eu vou repetir o que nós comentamos na semana passada, era para viver aí 95 anos, mas como bebeu, fumou, né, ela viveu 90 anos. Então, é importante ela vir e complementar. Cada caso é um caso. E a gente tem que olhar isso com... Não é fácil, nós sabemos, né, porque cria-se esse apego, né, mas é muito importante compreender que o nosso Pai está amparando e tudo isso fazendo parte do progresso de todos que estão envolvidos. Portanto, uma vida curta pode ser completa se nela
ocorreu essa vivência de valores, como o amor recebido e dado. Você vê que nós estamos trazendo a palavra do amor, né, que é importantíssimo. Sempre bom lembrar que nós temos duas asas, né? A asa da intelectualidade e a asa do amor. E é importante, para a gente pegar o caminho, a verdade e a vida, que isso seja equilibrado, né? Tanto se desenvolver no intelectual e no moral. No moral é a questão do amor, da prática da caridade. A caridade é o amor em movimento, o amor é a caridade em movimento. Então, é muito importante essas duas asas estarem equilibradas. O que ocorre hoje na comunidade, devido à valorização da comunidade, aqui encarnados, valorizam demais o intelectual. O cara é doutor, mestre, pós-graduado, MBA, e não se valoriza tanto o moral. Então, o que acontece? Né? Você imagina, né? São duas asas para a gente estar no caminho, a verdade, para lançar voo. Né? Você começa a bater bastante essa asa e menos essa, o que acontece? Imagine uma ave que bate bastante uma asa, essa outra menos aqui, ela se desvia do caminho, a verdade e a vida. Então, tudo é importante, né? Tudo vem a ser, tudo é uma contribuição para o intelectual e para o moral. E aí, portanto, o fim de uma vida serve como um lembrete de que cada momento é único. Olha que recado maravilhoso. Cada momento com um ser, um irmão, um parente, um filho, um cunhado, um primo, é único. Porque a qualquer momento, qualquer um de nós podemos partir. E as pessoas não dão muito moral para isto. Né? Todo momento é único. Então, a brevidade da vida de uma criança intensifica demais o valor de cada instante compartilhado. Olha que interessante. A brevidade da vida de uma criança intensifica demais esse valor de cada instante compartilhado. Repetindo aí. A existência de uma criança, por mais breve que seja, ela cumpre o propósito ao provocar o amor e a humanidade que o cerca. É incrível, né? A gente se desenvolve muito na inteligência do amor, no relacionamento com o filho. É muito importante. Gerando um impacto espiritual, um impacto enorme. Você sobe degraus na questão do amor, que transcende a sua presença física. E isso, inclusive, não é só com crianças, com animaizinhos, os famosos pets. Tudo isso é incrível, né? Eu, por exemplo, aprendi muito sobre o amor com o cachorrinho da minha filha. Eu não tinha noção, eu nunca convivi com pet, é um exemplo muito legal. Me desenvolvi bastante, tenho que agradecer a minha filha e ao pet que ela trouxe. E o Sócrates, que é o grande filósofo, que inclusive Platão aprendeu muito com ele através de Aristóteles, o outro filósofo, o Sócrates, ele busca distanciar os pais, ele traz dicas nesse sentido, distanciar os pais da sua dor emocional quando ocorre de perder ali um filho, de alguma forma, não importa a idade. E ele sugere, Sócrates foi o grande perguntador, ensinou os seus discípulos na época em Atenas a perguntar. E a pergunta que ele até deixou ele não escrevia, ele falava, seus discípulos que escreviam. Uma pergunta típica é, embora ele diz, né, o Sócrates, ele disse, né, mas ele está vivo, né? Mas, enfim, olha, embora a dor seja imensa, existe alguma parte da pessoa, de você, que ainda deseja honrar a memória da pessoa que partiu? Ele perguntava, existe alguma parte de você que ainda deseja honrar a memória dessa pessoa que partiu, do seu filho que partiu, por exemplo? O objetivo dessa pergunta é mostrar que, apesar do sofrimento físico e emocional, a vontade de dar um propósito à vida da criança permanece intacta. E a outra, se seu filho pudesse ver você agora,
para quem o filho já partiu. O que ele gostaria que você fizesse com esse amor que você ainda sente por ele? Olha as perguntas que Sócrates, preparando os pais que perderiam o filho no futuro. O objetivo, de alguma forma, é transformar a vontade de morrer junto com o filho e uma vontade de viver por ele. Olha, percebeu? Olha, porque tem pessoas que, de repente, perdem um filho e morrem junto com ele. Não, muito pelo contrário. Tá? Nós sabemos, nós espíritos sabemos que esse filho está vivo, está próximo de nós. Tá? Isso, logicamente, eu falo que está próximo, cada caso é um caso, mas, de alguma forma, está no plano espiritual, está vivo, está bem amparado, tudo, logicamente, é questão de fé. Portanto, Sócrates redirecionava esse amor, lembrando só que foi enviado de Jesus. Nós estamos dentro do cristianismo, foi um emissário. Redirecionando o amor para ações mais concretas, né? Você equilibrar o emocional. E tem um caso famoso do Viktor Frankl, que eu estou comentando isso porque nós temos irmãos aqui na espiritualidade participando, e mesmo casos aqui entre nós, de alguém que de repente perdeu um ente querido, não só um filho, né? Mas um caso famoso do Viktor Frankl, muito discutido na psicologia, que ele perguntou a um senhor viúvo, tudo bem, ó? Ele perguntou ao senhor viúvo o que teria acontecido se ele tivesse morrido primeiro. Falou, ao invés de morrer a sua esposa primeiro, você morresse primeiro. E aí o homem percebeu que seu luto era, na verdade, um sacrifício que poupava, o sacrifício dele poupava a sua esposa de sofrer. E percebeu? Você vê que as perguntas desses irmãozinhos aí, emissários de Jesus, contribuíram muito com a psicologia moderna, com a filosofia moderna, que está ajudando muita gente. Sempre lembrando que Allan Kardec sempre dizia, quando as minhas obras não responderem a certas perguntas, recorre à ciência. E a ciência, em barra, eu estou aqui trazendo a filosofia junto também. Mas o Viktor Frankl, psicologia é ciência. No caso, ele era um neurocirurgião e um psiquiatra, era psiquiatra também. Então, olha, no luto infantil, pode se perguntar, se você pudesse apagar toda essa dor atual, mas para isso tivesse que apagar também todos os momentos felizes que viveu com seu filho, você aceitaria? Olha que pergunta interessante. Olha. Eu vou repetir. Olha. Se você pudesse apagar toda essa dor atual, tá? A dor sumiu, essa dor da perda, mas para isso tivesse que apagar também todos aqueles momentos felizes que você viveu com seu filho, você aceitaria? É uma pergunta que balança, né? Então, o objetivo é fazer o pai reconhecer que a dor é o preço de um amor valioso que aconteceu com ele e que ele não trocaria por nada aqueles momentos que passou. Isso tem a ver com agradecer. Nós somos educados para ter um viés de lamentação. Isso é cultural. A ausência do bem trabalhou bem aqui no Brasilzão. Não só no Brasil, na França. Na França, inclusive, eles têm muito hábito de lamentar qualquer coisa. Então, a ausência do bem trabalhou muito bem isso. Sendo que agradecer, a gente equilibra os nossos chakras, provoca saúde física, mental e espiritual. E chegou a hora dessa ausência do bem, essas artimanhas, tudo caindo fora. O planeta Terra já está sendo limpado com a graça de Deus. Isso já estava previsto, né? Lógico, né? Tem duração isso tudo que foi feito. Os tempos estão vindo aí numa velocidade enorme. Eu falo numa velocidade, lógico, respeitando a relatividade. O tempo ali é o mesmo, é a nossa percepção de aceleração. Então, voltando aqui, os tempos estão vindo aí. Tá? Os irmãozinhos estão insistindo aí na ausência do bem, ingenuidade. Eles não sabem o que estão fazendo. Vão ser exilados e alguns vão se tornar ovoides. Os que vivem, que não têm vida, né, porque ficam vivendo a vida dos outros, né? É um caminho para se tornar ovoide, que é a segunda morte.
É a morte no plano espiritual. Fala, não, eu estou aqui, estou no plano espiritual, aqui não existe a morte. Existe sim a morte no plano espiritual. Estou falando para os irmãos aqui que estão acompanhando. Opa, vai virar ovoide se continuar insistindo em viver a vida dos outros, o famoso obsessor, né? E mesmo pessoas encarnadas que acabam praticando aí a obsessão, porque já trouxeram de vidas anteriores, foi dada a oportunidade, e continua na mesma batida, vivendo a vida dos outros, alimentando inveja, aquela coisa toda. Né? Não é brincadeira, não. Os tempos chegaram, graças a Deus. E é uma oportunidade. Eu sempre fico olhando para a vida, estar aqui na Terra, eu sempre imagino a Terra como um muro muito largo, sabe aquele muro largo? Muita gente mora em cima desse muro. Inclusive, eu posso estar nesse muro, não estou dando um aqui de evoluído. Não, não. Um muro largo. E uma pequena porcentagem do pessoal que hoje consegue pensar no bem, sentir no bem, falar no bem, agir no bem continuamente. Uma pequena porcentagem. Uma boa parte ainda acha, sabe, os obesos teóricos, isso tudo. E, do outro lado do muro, uma parte maior do que essa do bem, que ainda é do mal. Né? Estão ali, né? Mas a maior parte estão em cima do muro. O muro lá, e se achando aí, perdido em ilusões, que não é fácil, mas tudo faz parte do projeto de Deus para a gente evoluir. Né? Portanto, o objetivo portanto, é fazer o pai reconhecer que a dor é o preço de um amor valioso que aconteceu e que ele não trocaria aquilo por nada, dado aqueles momentos maravilhosos. Então, a pergunta aqui de reflexão: quais lições de vida seu filho te ensinou no tempo em que esteve aqui? Uma pergunta. Olha a importância de arte de perguntar. Nós temos que ser mais perguntadores para si. Eu estou batendo essa tecla porque não é fácil desaprender. Nós somos respondedores. Tem pessoas aqui no grupo que têm a resposta na ponta da língua. Tem irmãozinhos aqui no plano espiritual, tudo a respostinha na ponta da língua. O cara é um ótimo respondedor. Eu sei. Ele sabe tudo. Mas não sabe fazer pergunta. Não estou generalizando, hein? É para refletir. Eu estou junto, hein? Ou como o mundo, olha que pergunta, como o mundo se tornou um lugar melhor, mesmo que por um breve momento, por causa da existência desse parente maravilhoso que esteve conosco. Olha que legal, né? O objetivo final não é curar o luto, porque o luto também faz parte da nossa experiência de vida, mas ajudar os pais a, podemos dizer, coexistirem com essa perda, que não é uma perda, a gente sabe. Nós já passamos por isso em vidas anteriores. Portanto, com certeza, portanto, integrando o filho em sua história de forma que a dor não paralise a vida, mas impulsione para os novos sentidos. Vocês estão percebendo, olha, que o recado é aproveitar o máximo a convivência com todos que estão ao nosso redor. Valorizar essa vida moderna, cheia de trabalho, cheia de metas, e de repente a gente vai ficando friozão, não consegue, cara, não consegue sentir. Olha, sentir. Eu gostei de uma frase que eu gosto muito dela. Olha o intelectual aí. Eu não consigo entender a Deus, mas eu consigo sentir a Deus. Olha a importância do sentimento. Olha o intelectual. Eu não tenho inteligência ainda para entender a Deus. Um dia, com a graça de Deus, eu vou chegar bem próximo. Mas eu sinto a presença de Deus, o amor de Deus. Então, nós vamos tomar. Eu estou colocando isso para a gente aproveitar os momentos dos nossos familiares, que a família é a base de tudo. Né? E eu volto a enfatizar: no planeta Terra tentaram destruir a família. Só não percebe quem está com uma venda nos olhos. Que eu compreendo. Se está com uma venda nos olhos, é importante passar essa experiência com a venda nos olhos. Tá? Não tenho dúvida, é só dar uma olhadinha aí o que aconteceu nos últimos anos. Né? Bom, nós estamos falando do que daqui? O que os indianos dizem sobre impermanência. Toda vida é transitória. A morte precoce não é necessariamente uma injustiça, eu estou reforçando, mas parte da natureza da existência aqui na Terra.
Não podemos perder isso de vista, que nós somos aqui de passagem. Portanto, não é um fim absoluto a morte. Ela faz parte desse processo contínuo de reencarnações condicionadas a ações nossas do passado, que lá os indianos chamam de karma, os budistas. Então, veja bem, por isso que é importante nós, a partir de agora, hoje é o primeiro dia dos restos da minha vida, eu melhorar algo, e melhorando, para não ficar voltando, e não sai dessa, né? Não é verdade? Fica parecendo aqueles ratinhos em laboratórios que eles pesquisam, com o maior respeito aos ratinhos, tá? Fica lá correndo naquela esteirinha, e os pesquisadores ficam observando. Com o maior respeito eu estou falando isso. Não tem sentido. Foi dada inteligência, nós temos que usar aí o discernimento. E aí, lógico, que Deus providencia, através de toda a pedagogia divina, a dor vem, a pessoa vai acordando, ela vai despertando, e ela sai desse círculo vicioso, podemos dizer, de reencarnação, vai e fica repetindo de ano, né, na escola. Né? Então, aqui entra a importância do desapego. Olha, do desapego. O sofrimento surge quando nos apegamos. Tudo que é excesso, nós já comentamos, vira veneno, né? Se torna veneno. Apegamos a expectativas materiais, de maneira geral, né? Carreira, riqueza, futuro idealizado. E o texto ele faz uma crítica indireta, direta, ao apego a essas expectativas. E lembra que a morte não deve ser analisada apenas pela perda material, mas dentro de uma realidade mais ampla da continuidade da existência. E o Viktor Frankl, ele afirma que a vida não se mede por riqueza, fama ou duração, mas pelo sentido realizado. Na nossa linguagem espírita, a gente mede-se pelas obras que nós realizamos. Lembra, a caridade é o amor em movimento. Olha a asa do amor aqui. O espiritismo, ele deixa claro nas entrelinhas a importância da caridade. O mecanismo inteligente que Kardec trouxe dos espíritos elevados. Né? Portanto, nós seremos cobrados pelas nossas obras. Nós já comentamos isso várias vezes, mas é importante refrescar cada vez mais isso. E nesse caso, mesmo uma vida curta pode ter um significado pleno, considerando o planejamento de desenvolvimento espiritual da pessoa. Em outras palavras, estou repetindo, a duração da vida não determina seu valor. E é dito no meio espírita que o espírito elevado, ao perceberem que a pessoa, os espíritos elevados, plural, ao perceber que a pessoa está sendo útil, aumenta a sua longevidade. O Chico Xavier era para apenas produzir 30 livros. Aí perceberam, foram investindo. Era para ele ter saído antes, pelo que eu percebo, pelos meus estudos. E aí foram... Peraí, ele está sendo útil, vamos investir. Ele escreveu mais de 500 livros. Eu vou falar aqui entre nós, o propósito dele era apenas 30 livros, pelos meus estudos. Olha que beleza. Então, quando você está sendo útil, e mesmo quando eles percebem a criança sendo útil para equilibrar uma família, para unir uma família, aí são várias análises, não cabe a mim, eu não tenho inteligência para tal, mas eu imagino um pouquinho. Por outro lado, tudo bem? Então aumenta. Se você está sendo útil, trabalhando, eles vão... Tá, lógico, pode ocorrer que você seja mais útil lá em cima. Aí eles te convidam, eles te promovem para ir para cima, né? Mas é um convite. Eu estou usando o termo convite, mas é promovido a ajudar mais aí em cima, que foi um caso de um amigo nosso aí, que eu já comentei em estudos anteriores, que ele virou para a esposa dele e falou: eu estou sentindo que vão precisar de mim lá em cima, vai se preparando, espírita, ele é um espírito evoluído, eu nunca vi um caso desse, eu não conheci. O Camarada de São Paulo, já comentei, vou repetir, né? Atuava na federação, uma simpatia, uma energia fora do comum, uma energia boa. O cara desculpa, eu não quero usar esse termo, esse ser humano, o Marcel, o nome dele, vou falar o primeiro nome, evoluidíssimo. Vou chegar perto dele, uma alegria de viver incrível, uma energia boa. E ele vira para a esposa, estou repetindo, falou: olha,
está chegando a hora, eu vou partir, estão precisando de mim aí em cima, você se prepara. Ela não deu devido moral. Em 2, 3 semanas, aproximadamente, ele partiu. Que Deus o abençoe. Fica aqui uma homenagem, o pouco que eu estive com ele, aprendi muito, né? Porque a gente acaba captando energia e contribui um pouquinho aqui na minha elevação da fé, né? A energia que ele passou, o exemplo dele. Portanto, por outro lado, podemos dizer assim, a vida material não é o centro, olha a palavra-chave, não é o centro da existência, a vida material. Não é o centro. Nós temos muitas vidas aí pela frente, somos imortais. Portanto, não é o centro. Eu era criança e minha avó dizia para mim, olha, tem que ser alguém na vida. A preocupação dela era faltar comida, veio da Espanha, sofreu, dá para imaginar, nas embarcações, muita carência, muito sofrimento. Então ela dizia, olha, tem que ser alguém. Em outras palavras, eu traduzia trabalhar muito, carreira, riqueza, aquela coisa toda, que nós sabemos são valores secundários, mas para ela, e eu respeito para caramba a preocupação dela, né? Que é natural, né? Portanto, são valores importantes, a gente tem que sobreviver, mas quando olha a vida de Cristo, essa blusa, ter um celular, nossa, um luxo demais, né? Necessário, por favor, não interprete, hoje é necessário, faz parte, né, do trabalho, mas a gente vê a simplicidade que Jesus passou por aqui, né? Bom, mas enfim, portanto, são valores secundários diante da vida espiritual, a evolução espiritual. E a morte representa apenas a passagem para uma outra dimensão da vida, onde o espírito continua a sua jornada. Em resumo, o valor da vida não está no tempo vivido, nem no sucesso material, estou repetindo, mas em algo muito mais profundo, na evolução espiritual. Eu paro por aqui e eu passo agora a palavra para o André, que deverá receber o nosso médico querido, que contribui muito com a nossa reunião, e que assim seja. Aqui falando da perda de pessoas amadas, né? Mortes prematuras. Bem, tudo dentro do contexto divino tem um porquê, né? É que nós estamos ainda numa condição bem atrasada, né, do conhecimento verdadeiro da vida. E acabamos, infelizmente, por nos apegar apenas à visão material, que no caso aqui tem a palavra perda, né, onde, no meu ponto de vista, nós não perdemos nada. Não no sentido de desvalorização daquele que amamos, não, por favor. Eu digo não perdemos nada, por quê? Porque se estamos no meio espírita, ou em qualquer contexto religioso, onde nós espíritas acreditamos na vida eterna do espírito. Outras religiões falam da alma, né, que vai para o céu, vai para o inferno, não deixa de ser o mundo espiritual. Apenas acabam não fazendo a analogia de que, como alma, estando no mundo espiritual, quando eu assim também desencarnar ou vir a morrer, como é a palavra que se diz, também irei para o mundo espiritual. Será que não podemos nos reencontrar? O espírito em si, ele já tem, né, essa consciência. Sei eu que é dolorido, é difícil. Por quê? Nós temos vamos dizer assim, aquele laço amoroso da qual nos une, materialmente dizendo e também espiritualmente dizendo. Daí nós sentimos o quê? A distância. Não podemos falar a perda, mas a distância que ocorre, né, momentaneamente entre nós. Mas, onde foi muito bem dito, né, pelo nosso irmão Davidson, nós apenas olhamos para aquele momento.
Incrível, parece que esquecemos de tudo, 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 tudo. Não vou generalizar também 100% das pessoas ou dos seres, porque ficamos a nos martirizar com a dor dessa palavra perda, da qual está no nosso vocabulário. Aí esquecemos de fazer uma avaliação. Poxa vida, se chegou o momento, Deus assim nos chamou, ou dentro de um desenlace carnal, dentro de uma normalidade, ou por um acidente, ou por uma enfermidade, né? Por que será que Deus assim nos chamou? Uma pessoa tão querida, uma pessoa ainda jovem, talvez tenra, na tenra idade, né, de uma criança, né? Por que Deus nos chamou? Mas nós éramos tão felizes, tantos momentos tivemos juntos. Ó Deus, por que isto? E ficamos assim, questionando. Vós não foi bondoso comigo. Tantos seres que aí se encontram, que estão perdidos, por que vós não levastes este, aquele e deixaste este? Nós questionamos muitas coisas, né? Mas esquecemos, antes de tudo, de recordar os ensinamentos que tanto aprendemos. Poxa vida, será que aquele jovem, ainda espírito, com tempo curto, junto conosco, não cumpriu a obrigação dele de completar uma etapa? Porque ele já tem um certo desenvolvimento. E aquele período que ficou conosco, muito aprendemos, alegria tivemos. Veja, né? O amor se despontou. É aquele da qual veio uma enfermidade futuramente, já, né, na sua juventude, né, na sua jovialidade. Poxa vida, se nós pararmos para refletir, não é um espírito maldoso, não, um espírito amoroso, carinhoso, que completa até mesmo, né, coisas dentro de uma família, de um ambiente da qual está presente. Aí a gente já pode parar e pensar, poxa, ele é um espírito evoluído, onde já despertava uma luz. Então Deus deu a prova para ele, limitada no tempo. Mas isso não significa que o perdemos, apenas mudou dentro da sua trajetória, porque continua a distribuir tudo aquilo que já distribui entre nós, mas numa condição de desapego da matéria, onde estará sendo muito mais útil a Deus para muitos mais seres que estão necessitando daqueles que estão já em condições de se colocar como um servo de Deus na sua plenitude. Então, podemos dizer no nosso linguajar popular que foi um troféu para ele. Mas nós não. Esquecemos de ver tudo. Ficamos a nos martirizar. Em vez de fortalecer todos aqueles momentos felizes, aqueles momentos maravilhosos, desde fortalecer o ensinamento da qual deixou para nós, não, parece que nós colocamos um peso em cima de tudo isso e acabamos por fazer com que uma tristeza muito grande tome conta da nossa alma. Daí o que acontece? Eu vou ficar enfermo sem ter a necessidade de assim me enfraquecer. Então, não.
nos fortaleçamos com tudo aquilo que nos deixaste. Unamos-nos a Ele constantemente pela forma positiva da qual estamos dando sequência ao enfrentamento da vida, que é aquilo que Ele espera de cada um de nós, porque assim esperava de nós em vida e continuará a esperar de nós no mundo espiritual. E ter mais uma espera ainda, que é esperar o momento da qual Deus estará a nos chamar para novamente estarmos juntos. Mas, se eu parar no tempo, quando eu for chamado, tenho muitas dificuldades, porque eu acabei provocando em mim mesmo sequelas de enfermidades morais. Daí, ele que já está numa condição melhor, terá que se desdobrar em muito para fazer com que eu acorde, desperte novamente para uma nova trajetória. Enquanto, se eu seguir o caminho que tenho a seguir, conquistando a evolução degrau a degrau, quando eu desencarnar, estarei numa condição diferenciada, onde apenas nos encontramos e continuamos a nossa trajetória. Então, pare um pouquinho e pense qual é a forma correta que devemos nós vir a interpretar nesses momentos da qual esse capítulo nos ensina, das perdas das pessoas amadas e mortes prematuras. Então, que a luz do nosso divino e amado Mestre, assim, possa sempre estar a iluminar a tudo e a todos. Então, eu vos rogo, Pai amado, para que nesse momento todos os nossos lares possam ser iluminados, protegidos pelo amor divino. Como também vos rogo a todos vocês que despertem de dentro dos vossos corações o amor divino que Deus ali depositou, completando assim essa luminosidade maravilhosa que estará a envolver esse ambiente sagrado, designado lar no mundo material da qual vivemos. Assim estará a envolver a todos os nossos entes queridos que ali conosco convivem, que estarão sendo aconchegados pela luz divina, envolvidos com muito amor, com muita esperança, aonde o despertar da luz dentro da mente de cada um renascerá, fortalecendo-os para a sua caminhada, enfrentamento da vida no dia a dia, para os lares, onde existam os desequilíbrios ou as enfermidades. Que esse bálsamo de Jesus ali acalente a mente e também envolva o organismo físico e perispiritual, proporcionando o lenitivo, proporcionando a cura, da qual tanto buscamos, e ao mesmo tempo fazendo assim com que nos fortaleçamos cada vez mais nesta fé raciocinada, fé consciente, da qual desperta dentro de nós e faz com que caminhemos todos os dias de forma diferente, porque olhamos para a vida com a esperança, olhamos para a vida com a luz, olhamos para o próximo com amor, mas ao mesmo tempo colocamos em nossa caminhada, em nosso relacionamento ao próximo, o respeito, a disciplina, os ideais que nos são necessários
para podermos assim progredirmos e nos estabelecermos também na vida material de uma forma próspera, porque a prosperidade também nos traz tranquilidade e nos proporciona com que, com um pouco mais de facilidade, possamos buscar a Ti, Pai amado. Mas, se as necessidades se fazem presentes, também não há empecilho para que buscamos a Ti. E busquemos também o desatar das dificuldades materiais, vencendo barreiras das quais muitas das vezes querem vir a coibir o nosso progresso. Então é uma luta constante, Pai, da qual temos que travar, não contra este mundo que vivemos, mas muitas das vezes contra nós mesmos, que deixamos com que sentimentos inadequados tomem conta de nós. Muitas das vezes a revolta, muitas das vezes a preguiça, muitas das vezes o desacreditar em si mesmo, muitas das vezes a má vontade, não fazer as coisas, onde acabamos por não sendo tão úteis como devemos ser para tudo e para todos. Então, assim, Pai, a Ti nós vos rogamos por todas essas maravilhas que vós oferece. E a Bezerra, agradecemos a mais esse momento, a mais esta oportunidade maravilhosa de luz, de amor, de bondade e de caridade, e de muita cura, Pai, para todos esses que estão nesse momento interligados do nosso mundo físico, como também do nosso mundo espiritual. Que assim seja, Pai, que assim seja. Gratidão, doutor Deolindo e toda a equipe do doutor Bezerra de Menezes. É sempre bom lembrar que o doutor Bezerra de Menezes, na época que Cristo estava na adolescência, ele já curava, pelo que eu tenho conhecimento, já entre os essênios, lá portanto, e esteve com Jesus, inclusive. Naquela época, né? Só temos que agradecer toda a equipe pelas palavras que iluminam a nossa fé, esperança e caridade. Seguindo as palavras de Paulo, nós devemos crescer sempre, constantemente. Olha a palavra constantemente, em fé, esperança e caridade. Agradecemos essas palavras e tocaram com muita profundidade, eu tenho certeza, em todos. Não só nós aqui encarnados, quanto os convidados que participaram da reunião. Que assim seja. Eu vou fazer a prece de Cáritas hoje, então vamos lá, para nós estarmos encerrando essa reunião tão rica em possibilidades, para nós continuarmos com constância de propósito, um caminho, a verdade e a vida. Essa é a direção correta, o sentido correto. Então vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores, que são milhares, derramarem por toda parte do planeta Terra, a paz, a esperança e a fé.
Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até o Senhor, até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Estamos muito próximos disto. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, Pai, Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem, assim seja, caritas, que traduzindo significa caridade, e tudo leva a crer que foi escrito por Irene, uma das 3 irmãs, que em nome de Cristo foi queimada no quintal do imperador romano, por ser cristã. Irene, irmã de Quíonia e de Ágape. Tudo leva a crer, são detalhes, mas é uma prece maravilhosa. Que assim seja, que Deus abençoe a todos e que todos nós tenhamos uma extraordinária semana e teremos com a prática do amor e da caridade. Que assim seja.